Usa-nos nesta manhã, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Paz, irmãos. É com prazer e gratidão que eu venho, através da oportunidade da igreja, pastor. Eu não sou pregador, não sei pregar, não sei cantar, mas quando eu faço, eu procuro fazer o melhor. Tá? E a gente agradece muito as oportunidades. O inimigo tem tentado desviar os caminhos que o Senhor nos coloca. Ontem, eu estou a semana inteira preparando a mensagem, porque a minha imaginação é que quando nós vamos fazer as coisas do Senhor, nós temos que fazer o melhor. Quando nós vamos para a casa do Senhor, nós temos que nos vestir da melhor maneira, nos trajar, nossa fisionomia, a melhor maneira que nós podemos fazer, porque Deus, Ele nos dá o melhor. Deus, Ele faz o melhor por nós. Então, na minha concepção, nós temos que procurar fazer, na nossa humildade, o melhor para o Senhor. E alguns meses atrás, o pastor havia falado que eu servia para pregar. Eu já levei mensagens várias vezes. E quando tem a oportunidade, a gente sempre se preocupa, porque a gente pede ao Senhor que a gente fale orientado e inspirado por Deus. Então, o que eu irei trazer para os irmãos não é nada do homem. Vou falar de homens, mas de homens, servos de Deus, que procuraram fazer em suas vidas, enquanto Deus deu vida a eles, fazer o melhor para o Senhor. Não sei se os irmãos todos estão com Bíblias abertas. Nós iremos começar. Preciso até o relógio estar ali. Vamos começar. O título da mensagem é: Jesus aparece aos discípulos. Na minha concepção, eu acredito que este foi o primeiro ide falado para os homens. Quando Jesus encontra com os discípulos e fala para irem. Mateus 28, versículo de 10 a 13. Nós iremos ler no andamento da mensagem os versículos de 10 até 18, mas nós iremos ler por etapa. Então, vou começar aqui. Então, Jesus disse-lhes: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Se puder deixar a luz aqui acesa, para mim é melhor. Eu não enxergo bem, tá? E aí me ajuda bastante, tá bom? O versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando na cidade, anunciaram aos discípulos dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Não, eu estou
Não é João, eu troquei, essa é a última parte, é Mateus 28, tá? Tá, vamos lá, agora está certo, Mateus 28, 16, nós íamos chegar lá, e depois aqui nós vamos falar em João. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor amado, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo perdão, te agradecemos por estarmos na tua casa, ouvindo e falando a tua palavra. Senhor, guarda-nos, dá-nos o teu perdão, dá-nos a tua paz. Ajuda-me, ó Pai, que a palavra que vai ser explanada venha de encontro com as nossas necessidades, que quando tu falaste, ide, porque não era só para que tu fizesse a obra, mas que nós, homens, pudéssemos e falar de ti para pessoas que não te conhecem. Ajuda-nos, ó Pai, guarda-nos, protege pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, por tua misericórdia, em nome do teu filho amado. Amém. Como eu falei aos irmãos, o título da mensagem é Jesus aparece aos discípulos na Galileia, no monte que Jesus tinha designado. E esses servos de Deus, discípulos que foram os primeiros a ouvir a palavra ide. Quando Jesus fala a eles, ide, não estava dizendo, vão depois, vão amanhã, ou vão quando tenham tempo. Quando Jesus fala, ide, é porque era para que os discípulos fossem. Lá no passado, agora já falando da nossa época aqui, de missionários que trabalharam na causa do Senhor, fizeram o melhor que podiam para o trabalho do Senhor, que o trabalho fosse implantado igrejas naquele local. Então, naquela época, obrigado, irmã. No começo dos anos 50, eu vou citar nomes, mas como eu falei para os irmãos, eu não estou falando, referindo só a homens, não. O conceito é a presença de Deus, o ide de Jesus para aqueles missionários que alguns deles atravessaram o oceano para vir evangelizar no Brasil. E naquela época, eu era bem garoto, e chegou um senhor lá no bairro. Ele era um mascate. Vejam como o Senhor usa o homem para levar a palavra. Ele era um vendedor ambulante, melhor falando. Ele vendia zíper, ele vendia linha, ele vendia agulha, ele vendia botão, e vendia, lá atrás, eu esqueci o nome, tinha um produto que se passava no cabelo, naquela época não tinha creme, esses negócios, não, brilhantinho, alguma coisa assim, isso aí. E ele vendia todos esses materiais, todos esses produtos. E bateu na porta de uma casa, eu vou tentar resumir o máximo a mensagem, porque nós temos horário, né? E
ele bateu na porta de uma casa, e saiu uma senhora, e ele perguntou, seu esposo está? Ela falou, não. Que horas ele chega? Ele chega por volta das 18 horas, porque eu quero falar de Jesus para você e o seu marido. Eu posso voltar mais tarde? Pode. E ele voltou depois das 18. E aí o esposo daquela senhora já estava em casa. E ela mandou que ele entrasse, ele entrou e falou que ele estava lá para falar de Cristo, se eles conheciam a Jesus. E aquela senhora falou que não conhecia. E eu quero falar para a senhora e para o senhor do meu Deus. E, em resumo, falou para aquele casal, e aquele casal se converteu. Orou com aquele casal, e aquele casal se converteu. E, naquele lugar, através daquele servo de Deus, ele era pastor, já era pastor, ele não era da capital, lá de São Luís, ele era do interior do Maranhão, e esse casal, meus irmãos, por incrível que pareça, era o meu pai e a minha mãe. Eles foram o primeiro membro da igreja que foi fundado naquele lugar. Quando meu pai e minha mãe se converteram, agora eu posso dar os nomes, né? Quando meu pai e minha mãe se converteram, ali começou o trabalho de evangelização. Aí não era mais um pastor só, ou melhor, não eram dois, porque Jesus e o pastor Joaquim Agnello da Silva. E aquele trabalho, e começaram a pregar a mensagem, e iram pregando, e foram se convertendo pessoas. A minha mãe, ela tinha assim um tato para evangelizar. Quisera eu ter 10% do tato de evangelização que a minha mãe tinha, que o meu pai tinha. Então, eles começaram, aí foi aumentando a quantidade de pessoas que foram ouvindo o evangelho e fundaram a igreja. Aí, naquilo, veio uma missionária por nome americana, que tinha atravessado o oceano para vir para o Brasil e lá para o Nordeste. Uma missionária americana, ela era solteira, por nome Mayra Arnaud. E essa missionária começou a trabalhar ali, no bairro, com o pastor Agnello. E foi vindo. Mais tarde apareceu o pastor, também americano, com sua família. Isso por volta, eu já me entendia um pouco por gente, por volta de 59 veio mais um missionário, porque essa missionária, ela tinha ido para os Estados Unidos de férias, e lá o Senhor a recolheu. Ela faleceu num acidente de carro. Ela não estava dirigindo, mas a outra missionária, que era a Bárbara, estava dirigindo um caminhão de lixo, lá nos anos 50, entrou num farol vermelho, bateu no carro, era do lado da missionária, e ela estava com a filha da outra missionária que estava dirigindo, o filho, e faleceu, a Mayra Arnaud e aquela criança. E veio depois o missionário com a família, por nome Jim Wilson Blackwelder, com a sua esposa, Dixie, e seus 4 filhos, e ajudando no trabalho, lá na igreja. Isto é missão também. E aí, foi indo, ajudou na construção do templo, foi maravilhoso. E depois veio outro missionário, por nome, com a família, americano também. Antigamente, vinham missionários dos Estados Unidos para o Brasil para evangelizar. Hoje, saem muitos missionários, pastores, para trabalhar no campo americano. Então, aquilo que só vinha de lá para cá, começou a ir daqui para lá. Depois, com esta outra família, que foi Wilson Blackwelder, ele foi embora para os Estados Unidos, foi de férias, e quando ele voltou, isso foi em 67, quando ele voltou, não veio mais para o campo Piauí, Maranhão, Campo Batista.
Aí veio um outro missionário em 69, por nome Leonardo Cooper, e família também. E foi indo. Esses homens, na minha concepção, o pastor é um missionário, um evangelista é um missionário, um mensageiro é um missionário, um diácono é um missionário. O irmãozinho mais humilde na igreja, que dá um folheto, que fala, Jesus te ama, ele é um missionário, porque ele está fazendo a obra. Eu me tratava no Hostal São José, e a parte que eu me tratava veio aqui para Cachoeirinha, e aquela rua da Universal ali, os irmãos sabem, do lado do hostal, aquela rua que vai lá em cima, eu não sei o nome dela, tem a igreja Universal, né? E eu sempre paro o meu carro naquela rua, e ali eu sempre ando com o Novo Testamento no carro, e vi dois senhores. Uma vez era um que estava lá, eu sempre dou alguma coisa para ele, um agrado, depois eu vi um outro, e uma vez eu estava com um, eu dei, chamei ele, dei, e falei a ele que Jesus te ama, eu dei um Novo Testamento para ele, eu falei, cuida bem desse livro, que ele é precioso. Aí passou, quando voltei para outra consulta, tinha um outro também, eu até perguntei pelo primeiro, ele falou, não, hoje ele não está aqui, é uma semana cada um. Aí eu tinha mais um Novo Testamento, eu fui e dei um Novo Testamento para ele também, falei, cuida bem, lê, Jesus te ama. Então, eu acredito que, mesmo não sendo pessoas que tenham estudado, a cultura é muito bom, eu acho bonito quando o servo de Deus, ele faz, que nem o pastor fez teologia, porque ele tem excelente conhecimento da palavra. E nós que não temos, nós temos que pregar, porque quando Jesus fala, ide, ele não falou assim, tem que ser só quem é catedrático, ou só tem que ser branco, ou tem que ser só... Não, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nesse transcorrer, eu falei de Agnello, Mayra, Wilson Welder, Leonardo Cooper. E aí, aqui em São Paulo, por que eu estou citando esse nome desses servos de Deus? Porque esses irmãos, eles tinham tato para pegar o evangelho, eles tinham tato para falar de Cristo, eles tinham tato para falar com jovens. Inclusive, eu sempre falo que eu agradeço a Deus por esses servos de Deus que Ele colocou na igreja a qual eu nasci e me criei, porque eles tiveram muita paciência comigo. Pastor Agnello, Mayra eu não conheci, porque ela foi, o Senhor recolheu, eu era garoto, inclusive eu era para estar no colo dela, porque ela quis me levar com ela, meu pai não me deu para ela, eu era muito doentio, e ela queria ficar comigo. Meu pai não me deu para ela, e minha mãe, não, ele é meu filho, eu vou criar. E ela falou, eu estou indo para os Estados Unidos, quando eu voltar, ele vai morar comigo, e eu vou depois levar para os Estados Unidos, ele vai ter cidadania americana. E ela não voltou. E aquele garoto que estava no colo dela, vê como são os caminhos que o Senhor trata em nossas vidas. Aquele garoto que era filho daquela missionária, provavelmente, quem estaria no colo dela seria eu, porque ela gostava muito de criança, ela tinha muito amor por criança. E para onde ela ia, lá em São Luís, eu estava com ela. Ela dava do leite, dos melhores naquela época, que era difícil, um pobre tomar leite, ninho, e quem me bancava com leite, com vitamina, para que eu desenvolvesse, era ela. Então, eu acredito que os planos de Deus, nós não entendemos, nós não sabemos, e também não queremos entender, porque os mistérios de Deus são dele, ele sabe de todas as coisas. Então, eu agradeço a Deus, e
como eu falei, essa missionária eu não tive o privilégio de vê-la, depois vi só por fotografia, mas quando o Senhor colocou esses pastores, e aqui em São Paulo, esses pastores primeiros foram em São Luís, e aqui em São Paulo eu tive um pastor também, que teve muita paciência comigo, por nome Enio Nalini. Estive com ele de 72, quando eu cheguei aqui, até 96, quando o Senhor recolheu. Eram pastores que cuidavam do rebanho. Porque hoje a gente vê aí, dá que você recebe. O Senhor não pede para que nós demos. Ele deixou instituído lá em Malaquias 3, sobre o dízimo. Mas ele não falou, dá o teu carro para a igreja, dá teu apartamento para a igreja, dá a tua casa para a igreja, que o Senhor vai te multiplicar. Então, esses pastores, eu não estou recriminando, mas a gente sabe que Deus não é Deus de prometer e não cumprir. Deus não é Deus de falhar. Quando falam que dá, que o Senhor vai te aumentar. E muitas vezes não acontece aquilo que a pessoa, aquele pastor ou aquele obreiro falou. A pessoa fica triste, fica decepcionada com Deus, porque não aconteceu aquilo que aquela pessoa falou para outra pessoa. Então, afasta até aquela pessoa dos caminhos do Senhor, porque ele ficou decepcionado, porque não veio aquilo que prometeram, que o homem falou. Então, esses homens, a gente temos carinho por eles, esses servos de Deus, esses ministros de Deus, tá? Nós temos carinhos porque eles desbravaram. Agora, quando a Mércia estava aqui, falou do aniversário da igreja, tá? Eu não sabia que era dia 4, viu, irmã? E falou no pastor Paulo. Meus irmãos, imaginem o quanto aquele servo de Deus trabalhou, desbravando aqui, desbravando o bairro, com aquele amor que ele tinha. A gente sabe que tudo que ele fez aqui era por amor à causa do Senhor, porque ele gostava do que fazia. Ele sabia cuidar das ovelhas. Então, as ovelhas precisam do pastor. E o pastor precisa das ovelhas. Esses pastores que o Senhor colocou, não sei antes do pastor Paulo o Senhor recolheu, agora o pastor Luciano. Não sou pastor, nunca estive no lugar, mas eu imagino a preocupação que o pastor tem com a igreja, com os irmãos. Porque tem muita coisa que o pastor não consegue fazer fisicamente pela igreja, por irmão. O único poder que ele tem na mão é a oração. Clamar a Deus pela igreja, clamar a Deus pela vida daquele irmão, clamar a Deus pela pátria, e aí sucessivamente. Então, meus irmãos, missionário, como nós estamos vendo ali, né? Jesus Cristo salva. Quando lá em 65, eu falei até domingo, por pastor, acho que eu falei com a Mércia, houve a campanha nacional de evangelização, Cristo salva. Eu era garoto ainda, adolescente. E aquela campanha levou muita gente a se encontrar com Cristo. Levou muita gente
a salvação. Muitos deles não estão mais aqui, porque muitos já eram de idade e o Senhor já recolheu. Mas aqueles servos de Deus que ouviram lá atrás a palavra, através de uma campanha que foi, na minha concepção, foi uma das maiores, não sei antes que eu me entendi, de 65 para cá, mas depois, não sei, antes, não sei, mas de lá para cá, eu acredito que tenha sido uma das maiores campanhas de evangelização no Brasil. Trouxe muita gente a conhecer a Cristo. Houve muita evangelização, trabalhos de evangelismo, a gente saía, ia nas praças, ia nas portas, ia nas ruas, falando de Cristo para pessoas. Então, naquela época, pessoas que ouviram, e hoje as pessoas que ouvem e não se endireitam nos seus caminhos, eles nunca irão dizer: Senhor, nunca ouvi falar de ti, porque tiveram. E muitos que ainda não tiveram vão ter também a oportunidade de conhecer a Cristo através das missões. Nisto nós contribuímos com oração, nós contribuímos com ofertas, e que nesse sistema a mensagem vai sendo pregada. Porque um servo de Deus, para ele ir levar a palavra, muitas vezes, você chegar para levar a palavra para alguém, muitas vezes a pessoa olha você de cima embaixo. Eu já vi alguém falar para uma pessoa: espera lá, o teu Deus, que Deus você tem? Ele não é rico? Vocês não falam que ele é poderoso? Olha seu traje. Mas aquele servo de Deus, com toda a humildade, humildade no português, humildade no vestir, mas ele é um servo de Deus que, quando ele abre a boca para falar, o Senhor usa ele. Não importa para o Senhor o vestimento dele, não importa a categoria de vida dele, o que importa é que ele fala de Cristo. Isso é importante. Então, para mim, um irmão assim, por humilde que ele seja, ele é um missionário porque ele está falando de Cristo. Agora sim, agora nós iremos para João 10, tá? De 10 a... Pastor pode ler João de 10 a 13, por favor? João 10, de 10 a 13. É o que nós temos em vista. Estamos vendo hoje pastores que não são pastores de ovelha. São aqueles pastores que eles não pensam na ovelha que tem. São pastores que querem ter um cartão corporativo,
que exigem um bom carro, exigem combustível bom, exigem boa moradia. Então, esses pastores que agem assim, eles vão ter que dar conta ao Senhor, porque deixam muitas ovelhas se dispersarem. O pastor Agnello, lá atrás, a igreja a qual ele fundou e a qual eu me criei, era tão humilde, só tinha irmãos humildes. Morávamos na capital, mas São Luís não era, não é e nunca será igual São Paulo, nem no tamanho e nem no volume de trabalhos. E o pastor Agnello, muitas vezes, ele dava aula de português para complementar o salário. Ele, muitas vezes, ele recebia o salário dele da igreja de 2 vezes, 3 vezes, que era para ajudar, tirar do dinheiro dele, para ajudar aquele membro que precisava comprar um remédio, que naquela época nem se sonhava de ter um SUS. O governo não te dava nada, principalmente o governo do meu estado, naquela época, tirava do povo. E ele tirava, aguardava para receber de 2 parcelas ou 3 o salário dele, porque ele ajudava naqueles irmãos humildes. Então, esses pastores realmente são pastores de ovelha. Esses homens foram missionários. Esses homens trabalharam para a causa do Senhor. Esses homens não queria, esse homem não queria saber se você tinha condições, né? Mas eles queriam falar de Cristo, queriam levar a palavra. Aqueles irmãos, aqueles servos de Deus, que ouviram sobre o versículo, ide, o mandado de Cristo, ide, vai. Na classe, a irmã estava falando a mensagem e veio aquele termo de você muitas vezes perguntar. Tem pessoas que você tem que perguntar se ela quer ouvir de Cristo, porque muitas vezes, se você chegar diretamente falando, aquela pessoa, ela está num meio tão turbulento que ela não te dá oportunidade de falar. Mas tem muitas vezes que nós temos que chegar falando, porque Cristo, quando estava na cruz, ele não falou, depois você vai entrar no reino dos céus, para o ladrão. Quando aquele ladrão falou para ele, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou para ele, no mesmo momento, Jesus, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, muitas vezes nós não temos oportunidade de preparar. Nós temos que, muitas vezes, orar em voz baixa, muitas vezes, orar em espírito, para que o Senhor coloque palavra nas nossas bocas, para que nós possamos falar do Evangelho. Levar a palavra para pessoas que não conhecem. Nós tivemos um pastor que a televisão não fala, porque não dá ibope. Mas nós tivemos um pastor, não sei quantos irmãos aqui sabem, do pastor John Harper, escocês, que morreu no naufrágio do Titanic, simplesmente dia 14 de abril de 1912. Aquele pastor, ele levava a palavra desde criança. Eu vou resumir o máximo aqui, tá? Ele levava a palavra desde criança
para as pessoas que não conheciam. Aquele pastor, ele teve para morrer 3 vezes antes dele morrer no acidente do Titanic. Uma vez ele caiu no poço, foi salvo. Outra vez, um maremoto, alguma coisa no mar, levou ele para o meio, bem longe da beira da praia, salvou-se. A outra vez ele estava pregando o evangelho num barco, numa canoa, alguma coisa, e aquela canoa estava rachada, e entrou água e naufragou, salvou-se. E o Senhor colocou ele nesse navio, no Titanic, para vir ir para os Estados Unidos fazer uma convenção missionária. Ele era um pastor missionário, ele era um pastor que pregava. Ele não queria saber, ele queria saber de pregar, de falar de Cristo. Ele era viúvo, tinha 2 filhas, e levando as filhas com ele. E naquela viagem, ele já tinha feito uma viagem antes, aos Estados Unidos, em Chicago, estado de Illinois, e ele tinha uma eloquência muito grande, e gostaram daquele trabalho, daquela missão que ele havia feito. E o convidaram de novo pela segunda vez. E justamente ele estava indo lá da Inglaterra para Chicago. E no caminho dele lá, de novo, ele começando a pregar, aí um pastor ouviu falar dele, um pastor inglês, ouviu falar dele e convidou ele para ir em Londres, que queria conversar com ele. Em resumo, aquele pastor falou: você para de trabalhar na fábrica que você trabalha de papel, e vai viver de pregar o evangelho, porque você foi escolhido por Deus, porque as mensagens que você leva bastante pessoas a conhecer a Cristo. E foi. E ao embarcar, ele foi de 2ª classe. Ele estava indo de 2ª classe para os Estados Unidos, para participar daquela convenção. E naquela viagem, aconteceu que os irmãos sabem, do Titanic bater no iceberg e vir a naufragar. E ele a bordo daquele navio, eu estou resumindo, tá, irmãos, a mensagem. A bordo daquele navio, ele, vendo as pessoas perecerem, ele arrumou um colete para ele, salva-vida, para a filha dele, para as 2 filhas dele, que estava com ele, uma tinha 6 anos. E naquilo ele falou com a filha, a Annie, e 6 anos ela tinha, e ele fala para ela, o navio está naufragando, mas está vindo um outro navio prestar socorro. E o navio descendo as águas, e ele vendo pessoas perecer, e ele pregando o evangelho ali. Aí uma pessoa não tinha colete, ele tirou o colete dele e deu para aquela pessoa, e pregando o evangelho para aquelas pessoas, chamou pessoas para que entrasse naquele bote, inclusive ele tinha colocado as 2 filhas dele, e as pessoas entrando, e ele: venham, vocês que não têm Cristo, vocês que não são salvos, entrem aqui no bote, entrem no bote e tal, e orando pelas pessoas, e pregando às pessoas. E aí ficou ainda no convés do navio. Em resumo, ele pregava para um: hoje é seu dia de arrependimento, Jesus quer te salvar, aceita Ele agora, aceita agora, vocês não vão ter outra oportunidade, aceitem agora. Nisto, ele vê um jovem, ele chamou aquele jovem falando, tá? Ele falando com aquele jovem, e aquele jovem não queria saber de Cristo. E ele viu aquela pessoa perecendo. Ele conseguiu um colete salva-vida, e ele nadando imagina aquela água gelada à noite, né? E ele conseguiu mais um colete salva-vida e deu para aquele rapaz. E pregando, e não se cansava de pregar. E quando, num determinado momento, aquele jovem, que ele tanto pregava, que não queria saber de Cristo, aquele jovem
a onda levou ele um pouco fora de onde estavam os pedaços do navio, que tinha pessoas em pedaços de madeira, tinha pessoas, alguma coisa que trouxesse alívio para que ela se apoiasse em cima das águas para sobreviver. E aquele jovem foi. Mas depois, o Senhor moveu as águas e trouxe aquele rapaz de novo para perto dele. E ele falando para aquele rapaz: aceita, aceita, aceitem a Jesus, aceitem a Jesus. Talvez vocês não tenham outra oportunidade de ter um encontro com Cristo. Aceitem. E eu tenho certeza que ele imaginava que ele iria perecer, porque ele estava sem o colete salva-vida. Ele tinha dado o colete dele para salvar a vida de outra pessoa, a qual ele estava pregando o evangelho àquela pessoa, ou aquelas pessoas. E aquele jovem veio para próximo dele, e ele aceita. Em tudo isto, meus irmãos, aquele homem, aquele servo de Deus, que Deus deu a ele o dom da palavra, Deus deu a ele o dom de cuidar de ovelhas. Aquele homem, ele cuidava de missões. Ele estava indo para os Estados Unidos, para Chicago, ele estava indo para uma convenção, coisa que nós vimos lá no passado. Paulo, a irmã, foi citado na classe. Paulo, para mim, foi um dos maiores pregadores do evangelho. Depois dele, tivemos aqui na nossa era, um missionário, quem não ouviu falar nele, por nome Billy Graham. Eu comparo um Billy Graham com um pouquinho de Paulo, porque Billy Graham não sofreu, mas Paulo era perseguidor e passou de perseguidor a perseguido. Ele sofreu para levar o evangelho, porque depois que ele se encontrou com Deus, encontrou lá no caminho de Damasco, que o nome dele era Saulo, quando a voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois, quando ele teve o encontro com Cristo, tornou-se Paulo, um pregador da palavra. Aquele homem que era um perseguidor, passou a perseguido e se tornou um mensageiro de Deus. Salvou muitas almas. Muita gente tiveram encontro com Deus através de Paulo. E aí a gente vê esse irmão, John Harper, nascido na Escócia. Ele nasceu em 1872 e veio a falecer no dia 14 de abril de 1912. Esse homem era um desbravador da palavra. Ele era por intermédio do Senhor, um salvador de vidas. Ele era um pastor. Pastor, leia o resto do versículo, que vai até 18. Eu acho que foi o pastor. Leu 14 até 18, pastor. O senhor já leu, mas lê de novo 14 a 18, por favor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la.
Senta aí, pastor. Pastores, para encerrar, nós temos um pastor que foi humano, que foi pastor de ovelhas, que ele cuidava das ovelhas. Davi. Eu não sabia, eu fiquei muito tempo vendo o cajado ele é torto assim, que nem o cabo de um guarda-chuva, né? Hoje é um pouco diferente, que geralmente os cabos são retos, mas antigamente a maioria dos guarda-chuvas eram aqui. Aquilo, meus irmãos, os pastores, no caso eu acredito que Davi, ele usava aquilo para quando uma ovelha caísse no aprisco onde ele não conseguia alcançar, tenho certeza que ele usava aquilo para prender no pescoço da ovelha, para trazê-la ao rebanho. Ele ia buscar, ele cuidou de ovelhas, ele foi, para mim foi um gigante, um homem de pequena estatura, mas que Deus o capacitou para aquilo. E o pastor John Harper, como eu falo, estou falando para os irmãos, não estou falando de um homem, eu estou falando de um servo de Deus, que cada um de nós pudéssemos, pelo menos, falar para alguém, Jesus te ama, porque esta palavra vai ficar gravado na mente de uma pessoa. Para finalizar, um dia esse jovem que ele pregou, que o pastor John Harper pregou, que naquele momento não fala se ele aceitou a Cristo, mas aquele homem se converteu, e um certo dia, ele em Ontário, no Canadá, ele deu esse testemunho, o nome dele era John, também, né, e ele, não, George R. Estava num congresso no Canadá, mais ou menos eu acredito que igual o congresso que o John Harper estava indo para Chicago, para falar para grandes multidões. Aquele homem, George R., levantou-se e falou: eu fui o último homem a ouvir a palavra por John Harper, porque eu estava naquele navio, e ele insistiu comigo para que eu aceitasse a Cristo. Ele sabia que ele morreria, porque ele estava sem colete, a água estava gelada, mas ele não se importou com ele se importou comigo, e se importou com as pessoas que estavam naquele navio, pregando a palavra. E ele falando, eu hoje agradeço a Deus, por Deus ter colocado ele na minha vida, por eu ter a salvação, porque ele pregou para mim. Então, meus irmãos, quando no início eu falei que o título da mensagem era Jesus aparece aos discípulos, e quando Jesus fala, ide, ele não quer saber, ele está, lógico, ele está preocupado, mas ele não te fala como você tem que ir, mas ele fala para você, ide, e ele vai dar condição de você falar, ele vai abrir um caminho para que você, eu estou falando você, mas eu estou me incluindo nesse meio. Então, Jesus vai abrir os caminhos, e nós vamos ter oportunidade de falar. Jesus vai colocar pessoas para ouvir a palavra. Quando aquele pastor orou no Titanic, foi, eu acredito que uma das últimas orações dele, quando ele reuniu aquele povo que estava lá em aflição, e ele orando
por aquelas vidas e pregando. Ele não se preocupou com a vida dele. Porque o homem que tira o seu próprio colete e deixa suas 2 filhas, como ele deixou, colocou as suas 2 filhas no barco, com mais pessoas. E uma das coisas que ele fez, quando ele viu que estava em dificuldade de vida, ele foi com a sua filha Anne, a beijou na testa e falou a ela: nós nos encontraremos depois. Eu imagino que ele sabia que ele morreria e que ele encontraria com as suas 2 filhas no céu. É ter amor a Cristo, é ter amor ao próprio que não conhece, é ter amor àquilo que Deus deu a ele para que ele se projetasse no Evangelho. Deus ungiu aquele servo dele para ele pregar a palavra, porque ele não se incomodou com a sua própria vida. Jesus não se incomodou com a vida dele. Jesus procurou nos salvar. Jesus foi a morte, e morte de cruz, que naquela época era a pior morte. Quando alguém morria na cruz, é porque era uma pessoa muito ruim, não tinha mais jeito. E o Senhor morreu na cruz por nossos pecados, não se incomodou. Ele sabia a dor que ele ia passar, ele sabia o escárnio que ele ia passar, mas ele não se incomodou. Ele deu a vida por nós e colocou homens na nossa vida para que levasse o Evangelho, para que nós também fôssemos salvos. Aquele homem, quando fala naquele congresso que se hoje eu estou salvo, porque o pastor, o reverendo John Harper, pregou a palavra para mim. Então, eu fui o último homem a ouvir o Evangelho através daquele homem. O George Henry falando. E tenho certeza que naquela multidão, quando ele dá esse testemunho, eu tenho certeza que naquela hora, quando eu dei esse testemunho, deve ter havido muitas glórias a Deus, muitas aleluia, porque aquele homem que havia o Senhor recolhido naquele mar gelado, no oceano, na parte norte do Oceano Atlântico, desceu, e outras pessoas que foram recolhidas, ele que foi, o George Henry foi recolhido, mas aquele homem que tanto falou, Cristo te ama, aceita agora, não deixe para depois, aceita agora, não teve a vida salva, a vida terrena, mas eu tenho certeza que esse servo de Deus, os servos de Deus que o Senhor tem usado, muitos já estão na glória, missionários, pastores, evangelistas, como eu falei, diácono para mim também é um mensageiro do Senhor, é um evangelista, é um missionário, ele está pregando quando ele faz um trabalho decente. Esses homens que o Senhor já recolheu, esses homens que estão aqui ainda na terra, que o Senhor tem dado condições deles falarem o Evangelho, são missionários sem títulos humanos, mas o Senhor os coroou como missionários dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tem um hino que eu gosto muito, e não sei se colocou aqui, minha irmã, não sei se os irmãos conhecem. Esse hino eu canto desde criança, e o título desse hino é
Lá ele está escrito, eu até escrevi também aqui, luz nas trevas. É o 428. E para mim, este hino, ele é avançai. Porque ele fala, avançai, avançai, não tenhas mais temor. Avançai, avançai com a Bíblia na mão. Avançai, avançai, avançai. Então, se os irmãos conhecerem, me ajudem a cantar. Falei para os irmãos que eu não sei pregar nem cantar, mas quando eu vou cantar ou pregar, eu procuro fazer o melhor que eu posso, porque o nosso Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. E na última estrofe, eu sempre pego o cantor, meus irmãos, porque às vezes eu não consigo ler legal as letras lá, então aqui eu me sinto um pouquinho a coisa mais seguro. E na última estrofe, ele tem 3 estrofes, e a última estrofe eu vou pedir a ajuda dos irmãos, os irmãos podem cantar forte, a letra é muito boa, é fácil de entender, a melodia é muito boa, e como eu sempre faço, a última estrofe eu irei cantar o tenor. Tá bom? Você dá em todas as estrofes, você dá aquele retornelo para mim, por causa da garganta, tá? Avançai, avançai, derramai santa luz sobre os povos da terra que não tem Jesus. E depois diz o mestre, de vós quem irá, observando o preceito que Cristo nos dá. Confiai no Senhor, não tenhais mais temor. Avançai, avançai, avançai. O irmão lá depois me ajuda no tenor, viu? O pai do pastor. Avançai, avançai, com a Bíblia na mão. Proclamai redenções que já há remissão, concluindo perigos com fé em Jesus. Se sofrermos aqui, reinaremos em luz. Vinde crentes, lutai, nos trabalhos entrai. Avançai, avançai, oh, avançai. Toda a igreja eu canto o tenor. Avançai, avançai, a pregar aos milhões que perecem nas trevas e sem salvação. Foi por eles também que Jesus padeceu, que na terra pobreza, insultos sofreu. Confiai no Senhor, em Jesus há perdão. Avançai com amor, avançai. Amém, meus irmãos. Nós temos que avançar. Temos que pregar. Temos que falar.
Como eu falei no começo da mensagem, o inimigo ontem à noite não queria permitir que eu trouxesse a mensagem hoje. Mas eu clamei a Deus. E Ele deu condição de falar. Nós temos que aproveitar e avançar. Enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós podemos falar. Muita gente perecendo. Muita gente descrendo por causa de muitas vezes as autoridades que nós temos. Deixam a desejar. Autoridades, dizem-se, para mim, entre aspas, mentirosos. Então nós temos que levar a palavra, temos que orar, temos que clamar a Deus e falar de Cristo a quem não conhece. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde a todo o momento das nossas vidas. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe e muito obrigado, pastor, muito obrigado, irmã, muito obrigado, igreja, pela oportunidade. Amém. Amém. Nós que agradecemos a Deus, né, por essa palavra, uma vez que nós podemos ver tantas histórias de servos do Senhor, fiéis, né, que avançaram sem temor, que avançaram mesmo quando a própria vida estavam em risco, não é mesmo? Não pensando em si mesmos, mas pensando na obra de Deus. Que nós possamos também avançar, pregar a palavra do Senhor, ensinar as pessoas que só Jesus salva, seja onde quer que nós estejamos, né? Que não coloquemos as nossas vidas em primeiro lugar, mas em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar neste momento, meus amados. Nós estamos então em campanha final, né, da nossa campanha de missões nacionais, Só Jesus Salva, e nós queremos aproveitar esse momento para aqueles que estão nos vendo. Hoje nós traremos os nossos cofrinhos com aquilo que nós colocamos no nosso coração de ofertar a Deus por missões, por essa causa tão nobre, aonde muitos servos de Deus neste momento estão passando, né, por situações como essas, de perigo de vida até mesmo, arriscando as suas vidas para estar em campo pregando o Evangelho, né, às pessoas. Então eu quero convidar você a não esquecer o seu cofrinho à noite. Aqueles que não puderem trazer o cofrinho, podem estar também depositando na conta da igreja. Gostaria de aproveitar essa oportunidade também, o pessoal da mídia esteja colocando no YouTube aí o Pix da igreja. De repente você que está nos vendo neste momento, você quer contribuir com missões, você também quer abençoar essa causa. Então, caso você o faça, para que nós possamos entender que aquilo que foi depositado na conta da igreja é para missões, escreve um comentário, né, lá no YouTube, né, Só Jesus Cristo Salva, e coloca lá o valor que você vai depositar, e a gente vai conseguir identificar através dessa mensagem, Só Jesus Salva, e o valor, aquelas pessoas que depositaram aquele valor na conta. Nós vamos entender que é para missões e vamos transferir para isso. Amém? Meus amados, vamos orar neste momento, então, encerrando o culto dessa manhã, e a festa continua à noite. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Te agradecemos pela oportunidade que nos deste de levantarmos as nossas casas, caminharmos até este lugar, aqui encontrarmos os nossos irmãos que tanto amamos, ó Deus, aqui ouvirmos, ó Deus, dos ensinamentos da Tua palavra através da escola bíblica dominical, e também a Tua palavra, Senhor Deus, pregada através do nosso irmão Carlos, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, falando à sua igreja, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que o Senhor continue, ó Pai, levantando pessoas capacitadas neste lugar, ó Deus, para pregar, para evangelizar, para ensinar, ó Deus, para doar as suas vidas, ó Deus, em prol do Teu reino, ó Deus, em prol, ó Deus, de pregar a salvação àqueles que ainda não creem, àqueles que ainda não receberam, ó Deus, e assim também, ó Pai, aqueles que estarão ensinando, Senhor Deus, o Teu evangelho, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que ocorreu neste culto, Pai.
e também por tudo que o Senhor ainda fará no decorrer, ó Pai, deste dia. Porque este é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. E seja comendo, seja bebendo, ou seja fazendo qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor nos leve para nossas casas debaixo da tua santa paz e da tua segurança, e logo mais, ó Deus, nos reúne nesse lugar, Senhor, nos reúna, ó Deus, neste lugar, para continuarmos engrandecendo o teu nome, te louvando e fazendo a festa que o Senhor merece receber. Uma vez, ó Deus, que o Senhor se deu por nós, uma vez, ó Deus, que o Senhor tanto nos amou, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, ó Deus. E o que nós podemos fazer hoje, podemos dizer assim como o salmista, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nós estaremos aqui, ó Pai, logo mais à noite, para bendizer e glorificar o teu santo nome. E que o Senhor receba, Pai, todo louvor e toda adoração feita, Senhor Deus, neste lugar, Senhor Deus, e aqueles que estão te adorando em cada canto dessa terra, neste momento, em nome de Jesus. Recebe também, ó Pai, as nossas ofertas, ó Deus, que entregaremos, ó Deus, em prol de missões, para que pessoas sejam abençoadas e alcançadas pelo Evangelho, a lugares, ó Deus, que nós não conseguimos ir, Senhor Deus, por causa das dificuldades, mas aonde, ó Pai, nós não conseguimos ir, ó Deus, que a nossa contribuição ajude para que aqueles, ó Deus, que foram chamados para ir para todos os cantos, ó Deus, da terra, Senhor Deus, possam, ó Pai, ir com tranquilidade, Senhor Deus, abençoados pela tua igreja, pelo trabalho que nós realizamos aqui, ó Deus, de juntar as nossas ofertas para abençoar essas vidas em nome de Jesus. Nos leva para nossas casas debaixo da tua proteção, e essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, rogando agora que o teu amor, o amor do Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito conosco esteja, e com toda a tua igreja em cada canto dessa terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe, vão em paz e até logo mais à noite.